Passamos agora ao estudo da equação de Laplace em coordenadas esféricas através do método de separação de variáveis. Então, tipicamente, o problema que nós queremos resolver é achar o potencial numa geometria que tem simetria esférica. Pode ser, por exemplo, encontrar o potencial fora ou dentro de uma esfera de raio A. E aí, do lado de fora ou do lado de dentro, vale a equação de Laplace. E eu tenho uma condição de contorno, V na superfície, vai ser um Vs, que eu vou colocar, por exemplo, né, que é só um exemplo agora, pode ser um Vs de θ, uma função de θ que define o potencial na superfície. Em geral, pode ser uma função de θ e φ, por exemplo, né, em R igual ao A, né, que é o meu raio da minha esfera. Esse é o problema que nós precisamos resolver. Notem que eu não posso resolver isso usando a lei de Coulomb, porque para eu achar o campo elétrico no fora, usando a lei de Coulomb, eu precisaria das cargas especificadas, mas há cargas induzidas na superfície que garantem essa condição de contorno que eu não conheço. A especificação experimental é feita através de uma condição de contorno sobre o potencial. Então eu tenho que resolver o problema buscando uma equação diferencial do potencial com a condição de contorno. Essa é a equação de Laplace para esse problema. Então, o que a gente tem de fazer é resolver essa equação usando coordenadas esféricas por causa da geometria do meu problema. Então, num sistema de eixos, eu vou definir as minhas coordenadas esféricas por r, θ e φ. Então, eu dou um ponto P, aí eu defino um R, a distância até a origem é meu R, o ângulo da linha OP com o eixo Z eu vou chamar de ângulo polar e chamar de θ. A projeção da linha OP no plano XY faz um ângulo φ com o eixo X. Então aqui estão definidas as coordenadas R, θ e φ. Então observem que X é igual a um R seno θ, porque aí eu projeto OP aqui embaixo. Então as coordenadas X, Y, Z disso aqui. Projeto aqui embaixo através do seno θ. R seno θ vem para cá. E depois projeto de novo com o cosseno de φ para achar a coordenada X. Em Y eu faço quase igual. Eu projeto embaixo em XY através do seno de θ. E depois eu projeto em Y através então do seno de φ. E o Z é a projeção então do R no eixo Z. Então isso é feito através do cosseno de θ. Bom, de posse dessas equações de transformação, eu posso escrever o operador laplaciano, que é derivada segunda em x, mais derivada segunda em y, mais derivada segunda em z, em termos de derivadas de r, θ e φ. E o resultado eu vou colocar aqui, a gente apenas usa ele. Vocês encontram isso ou fazendo com cuidado as regras, né, sucessivas, ou então podem consultar uma tabela no final do livro. O Laplaciano em coordenadas esféricas vai ser escrito como 1 sobre R2 ddr de R2 ddr. Observe que aqui vai aparecer uma derivada segunda em R, né? Além de um outro termo de derivada primeira. 1 sobre R2 seno de θ d de θ seno θ d de θ. Finalmente, um termo em φ, em derivada em φ, que vai ser 1 sobre R2 seno ao quadrado de θ d2 dφ2. Esse é o meu operador laplaciano em coordenadas esféricas. Se eu tiver simetria azimutal, significa, se eu tiver um problema que não dependa de φ, esse é o ângulo azimutal, φ. Se o problema não depender dele, então essa derivada não aparece, derivada em φ. É o caso, por exemplo, do problema que eu usei como motivação, em que o potencial na superfície da esfera depende apenas de θ. Então, nada vai depender de φ. Qualquer φ que eu entrar aqui, eu vou ver a mesma coisa no meu problema. Então, nesse caso, vou colocar assim, no caso de simetria azimutal,
eu tenho um operador escrito com duas contribuições, 1 sobre R2 DDR de R2 DDR mais 1 sobre R2 seno θ dd θ de seno θ dd θ. Notem que dessa forma é muito fácil fazer a separação de variáveis, porque se eu multiplicar por R2 ele some aqui, né? O R2 some desse termo. Então eu consigo montar a separação de variáveis nessa equação aplicando o Laplaciano em V e multiplicando tudo por R2. Então eu vou ficar com um problema que vai ser escrito assim: meu V de Rθ, não depende de φ, né? Vai ser escrito como uma função R maiúsculo de R e uma função θ maiúsculo de θ. A minha equação diferencial vai ser DDR R2 dV dr mais 1 sobre seno θ dd θ de seno θ dv dθ igual a zero. Essa é a equação de Laplace com simetria azimutal em coordenadas esféricas, né? Multipliquei tudo por R2, né? E aí eu verifico o seguinte: substituindo a proposta de separação de variáveis e dividindo por esse produto, eu fico com 1 sobre R, função, né? Derivada na coordenada R de R2 dr mais 1 sobre função θ seno de θ dd θ de seno θ derivada da função θ na coordenada θ, isso igual a zero. Ora, o que eu tenho aqui é uma função que depende só de R e uma função que depende só de θ. Então isso aqui tem que ser uma constante e isso aqui tem que ser uma constante. E a soma tem que ser zero para a equação diferencial ser satisfeita. Então, convencionalmente, eu chamo essa constante de LL mais 1. Essa aqui, portanto, fica sendo menos L mais 1. A soma dá zero como tem que ser. E eu ganho duas equações diferenciais. Uma delas que eu vou escrever como DDR de R2 dr é igual ou menos, né? LL mais 1 vezes R é igual a zero. Notem que eu tenho essa equação, eu coloquei igual a LL mais 1, multipliquei por R maiúsculo e passei esse termo para a esquerda, fiquei com isso aqui, né? Como pode ser verificado prontamente, essa equação tem soluções que são da forma R minúsculo elevado a L mais também uma outra solução R elevado a menos L mais 1. E uma solução geral é feita com combinação linear dessas duas soluções, né? Vocês podem verificar aqui, abrindo esse operador diferencial, né, em R2, né, D2R dr2, só aplicando a derivada aqui, né, mais 2R dr menos L mais 1 vezes R. Por exemplo, se eu tenho R elevado a L, fica fácil ver, aqui é uma derivada segunda, que eu tenho uma derivada primeira, que é L, né, R elevado a L menos 1. E uma derivada segunda, que é L, deixa eu escrever direito para não ficar muito ruim. Derivada primeira é L, R elevado a L menos 1. Derivada segunda é L menos 1, R elevado a L menos 2. Levando isso nessa equação, eu tenho R2 vezes a derivada segunda, esse 2 corta com esse 2. Então eu vou ter L mais 1, R elevado a L, mais, no segundo termo eu tenho o dr, a derivada em R, vezes R, corta com esse expoente aqui. Então eu vou ter 2L, R elevado a L, menos, porque eu tenho o terceiro termo, L mais 1,
vezes R elevado a L. Aí notem que isso é zero. Olha só, eu tenho L2 menos L2, corta. Eu tenho R a L e R a L, 2RL. E aqui vezes L. E aqui eu tenho menos, né? Desculpa, vou fazer de novo. Eu tenho aqui LR elevado a L, né? Mais 2L R elevado a L. Assim, aqui ó, derivada segunda é negativo. Então eu tenho menos L, aqui nessa, sinal menos L R elevado a L, mais 2L, então R elevado a L vai ficar só um LR elevado a L, menos LR elevado a L. Então isso dá zero e satisfaz. A mesma coisa vocês podem verificar para o R aqui, elevado a menos L mais 1. Então eu tenho essa solução pronta. Então eu tenho R de R escrito como A R elevado a L mais B R elevado a menos L mais 1. A outra equação eu vou escrever aqui e vou deixar para o próximo vídeo para a gente resolvê-la. É 1 sobre seno θ d de θ seno θ d θ de θ. Aí eu vou colocar o LL mais 1 para o lado esquerdo, multiplicando pela função θ. Isso igual a zero. Então vejam que eu só peguei essa equação, igualei a menos LL mais 1, multipliquei por θ maiúsculo e passei para o lado esquerdo. E tenho isso aqui. É comum fazer a seguinte substituição. X é igual a cosseno de θ. Isso vai acompanhar a gente sempre. Então dx de θ é menos seno de θ, né? Então todo lugar que eu tiver um d de θ, eu vou usar via regra da cadeia um d dx vezes um dx de θ, que é menos seno de θ. Isso vai transformar a minha equação da seguinte forma. Vejam bem. d de θ é o primeiro que aparece aqui. Eu vou substituir por d dx menos seno de θ. Então eu vou ter menos, o seno de θ corta com esse. Eu vou ter menos d dx vezes esse d de θ vai ser substituído por um d dx vezes menos seno de θ. Então eu tenho menos seno ao quadrado de θ. Esse menos corta com esse. E eu tenho seno ao quadrado de θ, que pode ser escrito como 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E cosseno de θ é x. Então é 1 menos x2 d dx. Mais L mais 1. Aqui eu vou colocar um θ, a função θ, né, que depende de θ. Agora eu vou aplicar isso numa função que depende de x. Vou chamar de p de x. Esse p de x é igual a zero. Essa é uma equação que tem um nome, chama equação de Legendre. E a gente vai ver as soluções dela no próximo vídeo.